Entrada do professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seicho no Ie, e professora Junko Taniguchi, Suprema Presidente da Associação Bomba Branca da Seicho no Ie. Podem se sentar. Iniciaremos, a partir desse momento, a cerimônia para orar pela grande harmonia de Deus, natureza e seres humanos. Senhoras e senhores, vamos todos ficar em pé para manifestarmos o profundo sentimento de condolência e para a tranquilização da alma das vítimas do grande terremoto ocorrido no leste do Japão no dia 11 de março de 2011, ofereceremos 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Vamos cantar o hino sagrado Canção da Água e das Florestas. A letra do hino será exibida na tela. Também existe no final do canto em louvor à natureza.
Podem se sentar. Prática da meditação Shinsokan para praticar as 4 mentes imensuráveis. Condução pelo Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi. Agora realizaremos a meditação Shinsokan. Quer assumir a posição de oração, por favor? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Mentalizamos da seguinte forma: deixo agora o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. Todas as coisas do universo são Deus. Muito obrigado, muito obrigado. E ao oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, oceano de infinito amor de Deus, oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, oceano de infinita vida de Deus, oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, oceano de infinita provisão de Deus, oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, oceano de infinita alegria de Deus, oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, oceano de infinita harmonia de Deus, oceano de infinita harmonia de Deus. Todas as coisas do universo estão em grande harmonia. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Muito obrigado, muito obrigado. Minha mente está una com o infinito amor de Deus. As 4 mentes imensuráveis de Buda e se expande pelo céu, permeia o universo e ao avistar todos os seres vivos, aspira a remover os seus sofrimentos, abrandar as suas angústias, dar o conforto e conceder a felicidade.
Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda, e se expande pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todos os seres vivos, aspira a remover os seus sofrimentos, abrandar as suas angústias, dar o conforto e conceder a felicidade. Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, abrandadas as suas angústias, dado o conforto e concedida a alegria. Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, abrandadas as suas angústias, dado o conforto e concedida a alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda, e se expande ainda mais pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todas as vidas e minerais da Terra, aspira a remover os seus sofrimentos, dar conforto, proteger a diversidade e conceder a alegria. Minha mente está una com o infinito amor de Deus, as quatro mentes imensuráveis de Buda, e se expande ainda mais pelo céu, permeia o universo, e ao avistar todas as vidas e minerais da Terra, aspira a remover os seus sofrimentos, dar conforto, proteger a diversidade e conceder a alegria. Os sofrimentos de todas as vidas da Terra já foram removidos, o conforto proporcionado, a diversidade protegida e a alegria concedida. Os sofrimentos de todas as vidas da Terra já foram removidos, o conforto proporcionado, a diversidade protegida e a alegria concedida. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência ao centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência ao centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Duas palmas. Assim terminamos a oração. Muito obrigado.
Professor Masanobu, muito obrigado. Leitura da oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos, pela professora Junko Taniguchi, Suprema Presidente da Associação Pomba Branca da Seicho-no-Ie. Todos em posição de oração. Oração para visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. Na imagem verdadeira do mundo criado por Deus, a natureza e os seres humanos estão sempre em harmonia como um só ser. A natureza mantém e sustenta os seres humanos, fornece a eles meios de se expressarem e lhes dá alegria. Os seres humanos são gratos por isso, amam a natureza, fornecem a ela nutrientes, tornando-a abundante. Não há descontinuidade nem conflito entre eles, nem distinção ou diferença entre os dois. O corpo físico, que foi concedido aos seres humanos para sua autoexpressão, é constituído pela mesma composição material que compõe a natureza a qual os cerca. Assim, os seres humanos obtêm oxigênio na natureza e o transformam em energia. Bebem água e a transformam em óleo lubrificante para si próprios e podem assimilar os alimentos para manter seus corpos físicos e crescer. Abençoados são aqueles que podem visualizar a sabedoria, o amor e a vida de Deus nesse fluir do mundo material a fundo na circulação das moléculas e átomos. Coisas materiais são o resultado. Deus é a origem. Deus, ao ver a imagem verdadeira em que todos os viventes estão em perfeita e completa harmonia, sustentando-se uns aos outros, declarou ser muito bom. Não ver essa imagem verdadeira e olhar o indivíduo como realidade e centro do mundo é ilusão. Quando eles colocam como centro a perda ou o ganho individual, os seres humanos acabam perdendo a visão da grande harmonia entre eles e a natureza. É tolice visualizar deficiências e inadequações na natureza e pensar que a natureza é um obstáculo, tentar colocá-la sob seu controle e alterar a sua composição, a fim de usá-la para suas próprias vantagens. Olhar para uma parte da natureza, considerando-a como algo hostil e destruí-la, é vergonhoso. Ao fazer isso, os seres humanos perdem o sentimento de unidade com a natureza e causam a diminuição das bênçãos da natureza, inclusive a força autocuradora, e perdem até mesmo a razão de viver. Se os seres humanos veem a natureza como inimiga, como reflexo dessa mente em ilusão, aparecem situações na natureza que podem ser consideradas como hostis. Mesmo que os seres humanos desbastem montanhas, cortem florestas, represem rios, aterrem lagos e mares, na busca unicamente de sua prosperidade, isso não é a vontade de Deus. Isso é obra criativa fracassada, que em nada espelha o mundo da imagem verdadeira que Deus declarou ser muito bom. Sempre chegará a hora em que aquilo que não é a imagem verdadeira encontrará a destruição e a ruína. É o colapso do que é falso, é a autodestruição do karma. Entretanto, não devemos considerar esse fato como sendo ira de Deus.
Não devemos olhar para o tsunami movendo-se a alta velocidade, destruindo vastas áreas agrícolas, empurrando tudo à sua frente, e pensar que sejam ações de Deus tomadas pela raiva e fúria. Deus não destrói montanhas para aterrar os mares. Ele não cria nas praias as terras agrícolas. Ele não constrói fábricas. Ele não constrói aeroportos ou usinas nucleares. Eles são todos atos dos seres humanos que pensam em seus próprios lucros e benefícios sem considerar a extinção de plantas e animais. Terremotos que ocorrem no arquipélago japonês e nas áreas ao redor da Nova Zelândia são partes do movimento da crosta terrestre que vem acontecendo repetidas vezes desde tempos remotos e não são definitivamente situações anômalas. Parecem anômalas devido à estreita visão dos seres humanos, o parâmetro do seu tempo de seu pensamento ser curto e porque são muito egocêntricos. Não há como somente os seres humanos viverem e prosperarem eterna e abundantemente enquanto conduzirem muitas vidas à extinção e destruírem o sistema de mútua sustentação e doação existente na natureza. A composição do mundo da grande harmonia é feita de tal maneira que todas as espécies de seres vivos prosperam apenas quando auxiliam, suplementam, complementam e doam-se reciprocamente. Os seres humanos, sem reconhecer isso, vendo os demais seres vivos como sendo a sua ferramenta ou inimigo, ou ainda mais como sendo empecilho, estão modificando o mundo que por natureza é estável para um mundo de instabilidade. Os seres humanos precisam aprender com essa obra criativa fracassada. Um terremoto enorme não é a ira de Deus. É uma lição do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Somente quando não as temos mais é que percebemos quantas bênçãos a natureza tem nos dado. Estamos sendo ensinados que não importa quantas estruturas manufaturadas, lavouras, portos, estradas, linhas de força, sistema de internet nós construamos, se ignorarmos e negligenciarmos a energia e estrutura delicada e expansiva da natureza e cometermos o tolo erro de infringi-la e violá-la, a vida no mundo civilizado será destruída instantaneamente. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo, que é a nossa natureza verdadeira, está ensinando a nós, seres humanos, sejam mais humildes. Conscientizem-se de que vocês são parte da natureza. Recuperem o eu que é um com a natureza. Não pensem nos infelizes que foram vítimas de desastres como se eles tivessem sido tocados pela ira de Deus. Deus é o Criador da terra pura, da imagem verdadeira, harmoniosa e perfeita. Assim, não há necessidade dele ficar com raiva. Quando a humanidade não consegue despertar de sua profunda ilusão e não é mais possível interromper o aquecimento global e a mudança climática, resultantes da contínua destruição da natureza, passa a ser necessário que algo ou alguém seja o catalisador para despertar as pessoas do seu sono. Os artistas que continuam a criar sua obra de arte sustentadas pelo vício das drogas são incapazes de reconhecer as falhas do seu trabalho. É quando aparece alguém que diz, enfaticamente, essa obra está errada. Quando esse contínuo clamor da voz de Deus interior, de um ou dois indivíduos, não atinge muitas pessoas, é necessário que um grupo junte suas forças para chamar a atenção para o fato e dizer: essa obra precisa ser redesenhada, ela precisa ser refeita. Aqueles que expressaram a infelicidade ou desastre fenomênico exerceram este papel precioso e nobre. Essas pessoas, de fato, são a nossa consciência. São os porta-vozes da verdadeira natureza de Filho de Deus. Elas são os Bodhisattvas que refletem os sons do mundo. Com humildade, ouvimos agora esses preciosos ensinamentos do Bodhisattva que reflete os sons do mundo e expressamos nossa sincera gratidão e apreço, ao mesmo tempo em que, com nova resolução, caminhamos na busca da manifestação da imagem verdadeira do mundo criado por Deus. Querido Deus, muito obrigado. 17 de março de 2011.
Desfazer posição de oração. Professora Junko Taniguchi, muito obrigado. Leitura conjunta do Canto em Louvor à Natureza. Condução, Masanori Miyoshi, Conselheiro Mor. Canto em Louvor à Natureza. Um dia, o anjo surgiu do palácio de cristal no céu, desceu na verdejante floresta. A floresta estava em neblina, envolta e infiltrada pelos raios do sol da manhã, espalhadas em diversas faixas de luz. Os altos e baixos gorjeios dos pássaros ressoavam por toda a floresta. O anjo cantou em louvor ao mundo da natureza. Embora Deus seja existência única, Ele criou a natureza infinitamente abundante, diversa e variada. A natureza sobre a Terra reflete nitidamente o estado em que um é o todo e o todo é um, revelando assim os infinitos aspectos de Deus. Embora a floresta possa parecer uma simples massa com vida, se formos à floresta e a olharmos atentamente, ela é a morada de incontáveis espécies viventes, é o lugar para a coexistência de diversas formas de vida e é um palco para o aperfeiçoamento mútuo. Todas as espécies viventes doam-se mutuamente, apoiam-se mutuamente, embora haja disputa entre elas, mesmo em situações cruéis. Elas são ricas em movimento e transformação, preenchendo de bela harmonia cada canto da floresta. Como se expressasse a infinitude de Deus, cada ser vivente expande-se nos arredores, procura mover-se para cima, entranha-se a fundo, percorre grandes distâncias, muda suas formas e ao mesmo tempo em que imita outras espécies. Também manifesta a sua originalidade. Esses ecossistemas são esferas para a mútua prosperidade de todas as vidas. E enquanto elas mantêm a sua individualidade, formam incontáveis comunidades cobrindo completamente a face da Terra. Isso é a verdadeira manifestação do infinito dentro do finito e o estado do finito coexistindo dentro do infinito. Desta forma, a ideia e a criação de Deus são inesgotáveis, não importando o quanto são expressadas, e incontáveis, não importando como tentamos contá-las. Tendo assim cantado o anjo, da floresta apareceu um querubim que se dirigiu ao anjo e perguntou: Meu mestre, a magnificência, a diversidade, o infinito mistério do mundo natural sempre me emocionam profundamente. Contudo, não seriam esses diversos ecossistemas produtos de lutas e conflitos desesperados? Respondeu o anjo dizendo: Eu vos digo, não vos deixeis enganar por expressões tais como luta pela sobrevivência e prevalência do mais apto. Esses termos estão baseados na ideia de que aquele que é derrotado deve morrer e aquele que aniquila o outro é o mais apto. Tais princípios cruéis e desumanos não permitem que os seres vivos do mundo natural se desenvolvam. Tais visões, simplistas e ingênuas, não conseguem explicar a diversidade dos habitats dos seres viventes, nem a multiplicidade dos modos de existência. Vida é a expressão da infinitude de Deus. A vida se manifesta em qualquer ambiente da face da Terra, reporta com espanto os cientistas. Em águas termais que excedem 100 graus Celsius, no pergelisolo bem abaixo do 0 grau, nos filetes de água ácida que jorram das minas, micro-organismos extremófilos se desenvolvem. No corpo humano, até mesmo no suco gástrico que digere o alimento e também no corpo de um cupim, sabei que existem numerosos micro-organismos que ajudam seus hospedeiros e coexistem com eles. Não é que os seres vivos se aniquilam uns aos outros. O que acontece é que, vivificando uns aos outros, eles desenvolvem novos habitats, eles criam ecossistemas diversos. Os biólogos também reconhecem isso. Vivificar uns aos outros e criar novos habitats são verdadeiramente expressões do amor e da infinitude de Deus, e, se assim não fosse, os diversos e variados seres viventes que evoluíram ao longo do tempo não poderiam ter prosperado na face da Terra. Compreendei vós agora mesmo que há 4 bilhões e 600 milhões de anos, desde quando a Terra nasceu, todos os fenômenos da vida vieram do nada, surgindo como organismos unicelulares.
E, quando os organismos multicelulares se ramificaram e evoluíram, eles ampliaram suas moradas do mar para as terras firmes, dos pântanos para as terras secas, para os trópicos, zonas temperadas e regiões geladas. Sua jornada para se estabelecer em lugares seguros onde a vida pudesse florescer não foi um processo de incessante luta entre indivíduos. Não foi o resultado de uma luta cega pela existência entre indivíduos. Eu vos digo, despertai da ilusão de que a paz nasce do conflito. Livrai-vos da ilusão de que o bem surge do mal. O nascimento da vida fenomênica na face da Terra e o processo de prosperidade são como uma peça de arte caligráfica e uma pintura desenhada pela vida real, como uma sinfonia executada pela grande vida. Eu vos digo, despertai da ilusão que vê as coisas de aspectos e formas dissimilares como seres diferentes. Lembrai-vos do ensinamento segundo o qual a aparência nada mais é que sombra de vosso pensamento. A verdade de que a infinidade de almas são reflexos do mesmo Espírito Divino deve ser estendida a todas as vidas. Se compreenderdes que todas as vidas são irmãs, tornar-se-á claro que o processo de desenvolvimento da vida sobre a Terra é a expressão da sabedoria, do amor e da vida de Deus. Nesse momento, replicou o querubim: Mestre, mesmo assim, no mundo dos seres vivos, o forte se alimentar do fraco não parece ser uma exceção, mas a regra do mundo dos seres viventes. O anjo respondeu: Não penseis que a natureza que aparece diante de vossos olhos seja a criação de Deus. Não confundais fenômeno com realidade. Não vos esqueçais do ensinamento de que tudo que podeis perceber através dos sentidos são sombras da mente e não a realidade prima. As obras da natureza que aparecem sobre a terra não são a própria criação de Deus, nada mais são que as projeções de vossa crença, ao ver apenas uma parte da criação de Deus. É por isso que vos ensinei outrora. Os sentidos não captam senão sombras da mente. Eu vos digo, quando virdes a imagem de matança e a ajuda mútua no mundo fenomênico, não deveis pensar que visse a totalidade da criação de Deus. Foi ensinado que no mundo da criação de Deus, unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Se vedes seres viventes devorando-se uns aos outros, é porque vossa crença não está de acordo com a criação de Deus. Quando o espírito do vivificar mútuo expande-se em vosso interior e se reflete em vossa vida diária, esse vivificar mútuo também se expande no mundo dos seres viventes. Tendo assim ensinado o anjo, o querubim o reverenciou e perguntou: Entendi perfeitamente o significado do ensinamento de que tudo ao meu redor é sombra da mente. Se o ambiente é também reflexo da mente da humanidade, logo a mente em atrito deve se manifestar como desordem no mundo natural. Entretanto, mestre, ainda que os seres humanos que são filhos de Deus não briguem entre si e mantenham relações econômicas pacíficas, por que a destruição da natureza aumenta cada vez mais? Respondeu o anjo. Os seres humanos ainda estão em processo de expansão da consciência. Eles ainda não estão com os olhos abertos para a imagem verdadeira, segundo a qual a natureza é eu e eu sou a natureza. Uma vez que eles estão apegados à individualidade, não conseguem ver a totalidade e vivem na ilusão de que os seus valores aumentam agredindo a natureza e usurpando-a. Além disso, há ainda muitas pessoas que desejam sempre mais e têm dificuldade de ligar com os desejos. O querubim voltou a indagar: a consciência e os desejos dos indivíduos não lhes foram dados por Deus? Se a causa da destruição da natureza se encontra em ambas as coisas, por que Deus não as retirou? Respondeu o anjo: Não se esqueça de que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. Sendo Deus o todo de tudo, as pessoas que são a sua própria imagem, tudo foi dado. E é através das pessoas que Deus ajusta todas as coisas em seu respectivo lugar e faz manifestar a ordem da grande harmonia na face da Terra. Assim, a consciência do indivíduo se eleva a níveis mais altos nos seres humanos. Eu vos digo, não vos esqueçais da suprema qualidade do ser humano. De todos os seres viventes na face da Terra, o ser humano é o mais capaz de pensar nos outros. Não é por isso que o budismo ensina que as 4 mentes imensuráveis são a terra pura do Bodhisattva? Jesus Cristo também ensina também. Em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O sentimento de unidade entre si mesmo e os outros é o que torna realmente o ser humano um ser humano. As 4 mentes imensuráveis são o amor de Deus e provam que os seres humanos são filhos de Deus. Voltou o querubim a indagar: Mestre, não são o amor de Deus e as 4 mentes imensuráveis incompatíveis com a consciência individual? O anjo ensinou: o propósito da consciência individual é reconhecer profundamente a si mesmo e é tornar-se consciente da sua natureza original, que é a de filho de Deus. Muitos deles enganam seus verdadeiros sentimentos.
e da forma como os outros lhes dizem para fazer, eles desejam, eles agem, eles se entediam. Aqueles que não conhecem corretamente a si mesmos, ou seja, aqueles que acreditam eu sou um corpo carnal, pensam que cada corpo físico é separado dos demais e que jamais podem ser um só. Eles temem o conflito de interesses e o isolamento. Eles seguem os outros cegamente e são instáveis. Eles refletem suas instabilidades nos outros e eles tentam fugir de suas responsabilidades. Entretanto, aqueles que conhecem perfeitamente o seu próprio eu ouvem a voz de Deus em seu interior. Como sabem que em Deus não existe o outro, eles são capazes de pensar nos outros como se esses fossem eles próprios. Em outras palavras, eles têm a consciência de que eu e os outros somos um perante Deus. O querubim perguntou novamente: entretanto, como pode o desejo insaciável de uma pessoa ser compatível com a consciência de que eu e o outro somos um? Respondeu o anjo. O desejo sustenta e desenvolve o corpo físico. É a chama comum de todos os seres vivos. É a chama da vida. Sem isso, não poderia haver vida na Terra. Sem isso, os seres humanos também não poderiam sustentar e desenvolver seus corpos físicos. Eu vos digo, o verdadeiro propósito do ser humano não é manter e desenvolver o corpo físico, é manifestar a glória de Deus na face da Terra. O corpo físico é uma mera ferramenta para expressar a divindade. Desde que os nossos desejos expressem a divindade, eles são as chamas da vida que sustentam a glória de Deus. Dependendo do modo como controla, a chama pode trazer assim como bons ou maus resultados. Quando a chama da turbina do avião é controlada adequadamente, podemos cruzar imensidões rapidamente e chegar ao nosso destino. Contudo, se a chama vier a ultrapassar a capacidade da turbina e esta explodir, imediatamente ocorrerão morte e destruição. Portanto, eu vos digo, não vos esqueçais de controlar adequadamente os vossos desejos, fazer com que vossos desejos se subordinem ao objetivo de expressar o divino. Não confundais vossos desejos com a vossa mente verdadeira. Nossos desejos se inflamam porque pensamos que algo nos falta e tentamos suprir esse sentimento de carência. Em outras palavras, os desejos surgem da ilusão de não conhecer a vossa verdadeira natureza de filho de Deus. Vós sois filhos de Deus, filhos de Buda. Controlai livremente a chama da vida e utilizai-a para o propósito de Deus que habita o vosso interior. E então, avançai para concretizar o vosso ideal interior. Nesse momento, vossa mente verdadeira que está no âmago de vosso ser será preenchida de profunda satisfação e ouvireis a voz de Deus a sussurrar: muito bom, muito bom. Assim, quando os seres humanos elevarem sua consciência e passarem a ver Deus que se aloja em seu interior como o seu eu real, os conflitos entre a natureza e os seres humanos desaparecerão e a ordem da grande harmonia se estabelecerá sobre a face da terra. Tendo assim ensinado o anjo, a névoa que envolvia a floresta se dissipou silenciosamente. Banhadas pela radiante luz do sol, as folhas das árvores resplandeceram luminosas. Os pássaros voaram alto nos céus. Suas plumagens multicolores reluziram e o som de seus gorjeios esvaneceu-se silenciosa e lentamente pelo céu. Essa floresta que transborda vida e a qual nada falta, expressou a paz e a prosperidade do mundo de Deus. Fim do canto em louvor. Rogamos que, através dos méritos deste canto em louvor, manifeste-se a imagem verdadeira de todos os seres vivos e se concretize o mundo da grande harmonia entre a natureza e os seres humanos. Teremos agora as palavras do professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seicho no Ie.
Senhoras e senhores, hoje estamos realizando a cerimônia para orar pela grande harmonia de Deus, natureza e seres humanos. É uma pena que também, desta vez, não possamos nos reunir, mas imagino que todos estejam participando do mundo inteiro desta cerimônia pela internet. Expresso os meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado. Estamos no ano de 2021 e hoje, dia 11 de março, está fazendo 10 anos desde que o Japão foi assolado pelo terremoto denominado posteriormente como o Grande Terremoto do Leste do Japão. Faz 10 anos, então. No Japão, há alguns dias, são noticiados assuntos relativos ao tsunami e acidentes de usina nuclear que ocorreram nessa época. E também as providências após isso. E também estão sendo abordados sobre a Olimpíada de Tóquio, que, aliás, foi prorrogada por um ano. Além do mais, como todos sabem, hoje o mundo está sofrendo grandes danos por causa da disseminação do Covid-19. Hoje é extremamente necessário o fato de como a humanidade deve encarar e refletir sobre esses 3 acontecimentos. E, principalmente no Japão, graças ao grande terremoto do leste do Japão, bem, talvez alguns possam discordar sobre falar graças ao terremoto, mas assim como foi lido há pouco, que todos os acontecimentos são ensinamentos do Bodhisattva que reflete os sons do mundo, e a nossa posição é interpretar dessa maneira. Por isso, procurei usar aqui a palavra graças a isso. Bem, voltando ao assunto, para os japoneses principalmente, o grande terremoto e o consequente acidente da usina nuclear foram acontecimentos bastante simbólicos. A prorrogação da Olimpíada também foi algo muito simbólico. Simboliza a corrida obstinada do homem em busca do desenvolvimento econômico após a guerra, achando que isso é bom. E a humanidade sempre acreditou que o desenvolvimento de usinas nucleares e da economia é algo maravilhoso, pois com isso todos poderão usufruir de energia e prosperar bastante. E para isso, o homem pensou apenas no mundo dos seres humanos, sem se preocupar com o mundo da natureza. E assim, com as Olimpíadas também. Com muitos patrocinadores, é comprovado historicamente que isso se torna um tremendo trampolim para o desenvolvimento econômico. Por isso, querem realizá-las a qualquer custo, mesmo que ocorra um grande terremoto. Mas esse desenvolvimento econômico que estava avançando a todo vapor recebeu um basta. E de quem? Da natureza. A disseminação do vírus em todo o mundo está obrigando a paralisação do desenvolvimento econômico. É muito importante compreendermos corretamente essa mensagem da natureza, principalmente no ensejo da realização desta cerimônia de hoje. Na Seichonoye, propomos o modo de viver firmemente conscientes do trabalho de Musubi. E tenho dito que o Musubi é simbolizado por um triângulo. Vamos considerar que estamos num determinado ponto.
e queremos ir ao outro lado oposto para fazer diversas coisas, mas somos impedidos por certos obstáculos. E então, o que devemos fazer quando algo nos impede de avançar ou conseguir? Quando encontramos um obstáculo à nossa frente, não devemos simplesmente destruí-lo ou ceifar a vida daquele que nos parece ser inimigo. Devemos sim encontrar um ponto de harmonia entre nós e os outros. Essa é a explicação do triângulo. E a Seicho-no-ie incentiva esse modo de viver. E existem exatamente 3 pontos nesse caso, não é mesmo? Assim, se nós, em nome do desenvolvimento econômico, avançarmos destruindo a natureza, buscando somente a felicidade humana, receberemos como resposta um basta. Pare com isso, da própria natureza. Devemos interpretar corretamente essa mensagem dela. Isso é muito importante para compreendermos o ensinamento do Bodhisattva que reflete os sons do mundo na atualidade. Agora vamos olhar as dificuldades através de números. Representando numericamente as vítimas do grande terremoto do leste do Japão, temos o número de falecidos e de desaparecidos. Esses dados foram fornecidos pelo governo e os pesquisei ontem pela internet. E no Japão foram registradas 22.198 vítimas. Agora, vamos ver o número de vítimas do Covid-19. No Japão, faleceram 8.301 pessoas devido ao vírus. Bem, esse número muda a cada dia, portanto, amanhã o número poderá ser diferente. Este é o número de ontem. Talvez alguns achem que 8.301 não seja um número muito elevado comparado ao número de falecidos naquele terremoto de 10 anos atrás. Mas isso é um engano absurdo, pois trata-se de uma pandemia mundial. Portanto, devemos pensar nas pessoas do mundo inteiro que estão sob o perigo de contaminação. Vejamos a situação do mundo através dos números. Os números aumentam todos os dias, e esses são dados de ontem. É um número assustadoramente alto. Então, com essa comparação, podemos ver como é grande o impacto causado pelo Covid-19. Portanto, penso que é realmente importante para a humanidade interpretar corretamente o choque ocorrido há 10 anos atrás, assim como o choque que está assolando o mundo agora. Parece que muitas pessoas pensam que terremoto ou doenças infecciosas nada tem a ver com os seres humanos. Mas já constatamos nesses últimos 10 anos que a principal causa do elevado número de pessoas mortas no grande terremoto do leste do Japão foi devido aos erros das decisões do próprio homem. O homem não conseguiu evitar o acidente nuclear, mas ele poderia ter sido evitado. Não conseguiu salvaguardar numerosas vítimas de tsunami por ter negligenciado o aprendizado das experiências do passado. Podemos dizer o mesmo em relação ao Covid-19. Atualmente também imaginam que todos estejam aprendendo, ouvindo os noticiários, relatórios de pesquisadores, entre outras coisas. Creio que a maior causa disso tudo está na maneira de pensar do homem. Um grande desastre gerado pelas ações humanas é chamado de desastre humano. E, portanto, devemos interpretar corretamente os acontecimentos atuais como algo oriundo da mistura de desastre natural e de desastre humano.
Segundo os ensinamentos da Seicho-no-ie, como o mundo fenomênico é a projeção da mente, a maior causa do desastre humano é a mente do homem. E desde há 20 anos que venho falando sobre isso para as pessoas. O problema é o pensamento da supremacia humana, que domina fortemente a mente humana. E a humanidade veio agindo levada por esse pensamento. E talvez possamos dizer que isso acontece desde os tempos da Idade Moderna. E a maioria veio agindo dessa forma. Em outras palavras, podemos chamar isso de antropocentrismo. Em inglês se diz antropocentrismo. Esse hífen no meio da palavra fui eu quem o colocou. Mas, na verdade, não existe esse hífen. Coloquei esse hífen para explicar a palavra da frente, o antropo, que vem da palavra grega que significa homem. Assim, antropologia significa estudo do ser humano. Antropologia, né? E tem uma outra palavra que é o antropomorfismo, significa personificação, ou seja, é uma figura de linguagem que atribui sentimentos ou ações humanas a seres irracionais ou objetos. E centrismo significa centro. No japonês também significa centro. Portanto, trata-se da maneira de pensar tendo o homem como centro. Esse pensamento é um dos grandes fatores que está causando grande dano à humanidade agora. E é o que venho falando desde há 20 anos atrás. Abordei este assunto neste livro que lancei em outubro de 2002, intitulado Aprendendo com a Natureza. Antes deste, em janeiro de 2001, lancei um outro intitulado Antes de Atuar como Deus. No livro Antes de Atuar como Deus, escrevi cerca de 5 páginas sobre a contradição que existe no pensamento da supremacia do homem. Esse livro é uma versão atualizada daquele outro, esse que está na tela. Esse livro traz um subtítulo que diz Além do Antropocentrismo. E o que escrevi no prefácio desse livro vem exatamente de encontro à explicação sobre a pandemia de hoje. E gostaria de apresentá-lo aqui. E eu o trouxe hoje aqui. E vou apresentá-lo agora. E quem tiver o livro em mãos, Aprendendo com a Natureza, gostaria que abrisse na página do prefácio. No prefácio, há a citação do trecho do livro do Dr. Edward Wilson, que é um biólogo evolucionário muito conhecido nos Estados Unidos. Tem um trecho dele aqui no meu livro. Está na página 2 e 3 do prefácio. Esta é a foto do Dr. Wilson. Ele parece ter envelhecido um pouco. Ele começou com estudo de formigas e agora é muito reconhecido como biólogo evolucionário. É detentor por 2 vezes do prêmio Pulitzer. Vou ler a página 2, onde contém a citação do livro dele. Aqui, o Dr. Wilson usa o termo amnésia para descrever sobre o fato de como os seres humanos esquecem dos muitos benefícios que têm recebido de outros seres vivos. Ele usa a palavra amnésia para se referir a isso. Está escrito assim, o texto dele.
em meio à fantasia envolta em amnésia, passam facilmente despercebidos os benefícios que o ecossistema tem proporcionado aos seres humanos. Mas o ecossistema fertiliza o solo e cria a atmosfera onde respiramos agora. Sem esses benefícios, doravante a vida da humanidade será curta e péssima. Parece até uma previsão do mundo de hoje, não é mesmo? Continuando a leitura. A base que sustenta a vida é constituída por plantas verdes com legiões de micro-organismos e principalmente animais pequenos e desconhecidos. Em outras palavras, ervas daninhas e insetos. Tais organismos sustentam o mundo com eficiência porque são muito diversificados, permitindo-lhes dividir o trabalho e aglomeram-se sobre cada metro quadrado da superfície da Terra. Eles administram o mundo precisamente como gostaríamos que fosse administrado, porque a humanidade evoluiu dentro de comunidades vivas e nossas funções corporais são finamente ajustadas, isto é, muito bem ajustadas ao meio idiosincrático ou característico criado. As pessoas que leram e logo entenderam o significado são as que estudaram muito. Lendo com atenção, descobriremos algo muito importante. Diz que o que pensamos como ervas daninhas ou organismos desnecessários ou nocivos são, na verdade, a fonte da nossa vida. É graças a essas plantas que podemos viver e respirar. Isso já é de senso comum entre os ambientalistas atuais. Mas não é somente isso. O texto diz também que o homem surgiu em um ambiente onde a natureza funcionava dividindo as funções dos seres vivos e que tudo o que era necessário para o surgimento da humanidade já existia. E de acordo com o princípio da evolução, tudo que já existia naquela época se tornou a base da nossa vida. Este é um modo extremamente perspicaz de ver as coisas e procurarei explicar um pouco. O assunto é um pouco difícil e não é muito intuitivo. A palavra eles, no texto acima, se refere aos organismos não humanos. A citação do Dr. Wilson, que ele agora está na tela. Eles administram o mundo precisamente como gostaríamos que fosse administrado. Como disse, o assunto não é muito intuitivo ou evidente. Tanto é assim que as pessoas vão ao supermercado e compram veneno contra baratas, repelentes, inseticidas, pesticidas de todo tipo de ferramentas para matar esses seres vivos. Fazemos isso porque acreditamos que eles são apenas empecilhos para nós. Mas, para o Dr. Wilson, este é um pensamento absurdo. No texto do doutor diz que eles, os pequenos seres vivos, na verdade, vivem e agem da forma que nós desejamos. E em seguida ele explica por que podemos dizer isso. A razão é que, do ponto de vista biológico evolutivo, a humanidade faz parte dessa comunidade de seres vivos e evoluiu juntamente com eles durante um longo período de tempo. E nesse período, todas as funções do corpo do ser humano foram ajustadas com extrema precisão ao meio ambiente. Meio ambiente este que os outros organismos criaram. Portanto, destruir eles equivale a cometer suicídio. Quem diz isso é um renomeado biólogo evolucionista e por isso deve ser muito mais convincente do que o que eu falo. Comentei sobre isso em um livro que publiquei há 20 anos atrás e se ainda não leram, por favor, recomendo a sua leitura. Agora estou mostrando um quadro que o que o Dr. Wilson escreve é um pouco difícil de entender, então fiz esse quadro para explicar de uma forma mais lógica e simples. No canto superior esquerdo da tela está escrito em cor-de-rosa, surgimento da vida. Existe uma frase no canto em louvor à natureza, lido agora há pouco, que diz que a Terra foi criada há 4,6 bilhões de anos.
E de acordo com as pesquisas atuais, a vida surgiu somente cerca de 1 bilhão de anos depois disso. No início, a Terra era muito quente para ser habitada, mas depois de 1 bilhão de anos, com esfriamento, a vida surgiu. Isso ocorreu há cerca de 3,6 bilhões de anos atrás. E na tela, no canto superior esquerdo, está marcado 3.600, que se refere aos 3,6 bilhões de anos, pois a unidade nesse quadro, a unidade de medida é de milhão de anos. No quadro, podemos ver a história cronológica da Terra, indo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Temos as barras horizontais amarelas e cada uma delas representa 1 bilhão de anos. Assim, as barras indicam o tempo, de 1 a 3 bilhões até a terceira fila, e a última barra está dividida em 6 quadrados, e cada um deles representa 100 milhões de anos. Assim, no total temos 3,6 bilhões de anos. Olhem a última barra. Nela há uma parte em azul, que é o período cambriano. Na classificação geológica, existe o chamado período cambriano, durante o qual os organismos, pouco desenvolvidos e evoluídos até então, aumentaram e prosperaram extraordinariamente, tanto em número como em espécies. E a maioria dos organismos e espécies que existem hoje na Terra são descendentes dessas espécies que surgiram nesse período. Por isso é chamado de explosão cambriana. Na última fila, temos os quadrados que vão de 1 a 6. E no último quadrado existe um com uma linha vermelha. Esta linha vermelha é a era em que nós estamos vivendo agora. Em nós, esse nós quer dizer toda a raça humana. Assim, a história da humanidade é de apenas 200 mil anos, ou seja, apenas um 50º de 100 milhões de anos. Então, ao representar o tempo nesse quadro, desde o surgimento da vida até hoje, a era da humanidade está apenas nesta fina linha vermelha. Esta é a linha em que estamos vivendo. O que o Dr. Wilson diz é que nós, seres humanos, nascemos tendo como base todos os traços dos organismos que já haviam evoluído e desenvolvido desde o período cambriano. Portanto, temos algo em comum com todos os seres vivos da Terra, e é isso o que nos torna seres humanos. Este é o problema da extinção dos seres que achamos indesejáveis. Estaremos destruindo as nossas próprias bases de vida. Este é o erro mais preocupante da civilização moderna. Estamos vivendo com base nisso, e é por isso que enfrentamos os problemas ambientais. E, concluindo, nós, seres humanos, evoluímos dentro dessa legião de seres vivos e nossas funções corporais ajustadas precisamente para se adequarem a um ambiente específico que já existia antes mesmo do surgimento da humanidade. Mas esse ajuste perfeito ao ambiente foi danificado na sociedade atual, e é isso a causa de muitos problemas. As alergias, por exemplo, estão se espalhando, a polinose está se generalizando, e assim por diante, outras doenças. Podemos dizer que estas são falhas do sistema imunológico de nosso corpo. Originalmente, os seres humanos são capazes de se adaptar a tais coisas. Mas algo estranho está acontecendo em nossa vida moderna, e isso se manifesta na forma de doenças. E isso é muito mencionado hoje em dia. Mas qual é o tipo de vida que causa estas coisas, essas doenças? É aquela em que os seres humanos se
se consideram a maior obra-prima da natureza no mundo biológico e por isso se comparam ao próprio Deus e encaram os demais seres vivos como meras ferramentas. E se achar que algum deles não é necessário, os eliminam, achando que somente os seres humanos merecem prosperar. Por isso, usam pesticidas, inseticidas para matar baratas, etc. Esse é o pensamento do antropocentrismo. Isso também se aplica ao aquecimento global, não é verdade? Nós pensamos na prosperidade dos seres humanos e construímos usinas nucleares em todo o mundo. E estas produzem cada vez mais radiação, que é prejudicial a todos os seres vivos. E, além disso, o homem também emitiu e emite grande quantidade de dióxido de carbono. Até agora, muitos achavam que ele não era muito nocivo ou prejudicial para os seres humanos, mas agora sabemos que é muito prejudicial. Mas ainda continuamos emitindo cada vez mais dióxido de carbono, utilizando mais energia, achando que os seres humanos serão mais felizes. Assim, a humanidade chegou aos 7 bilhões de pessoas, destruindo a natureza em nome da felicidade. Estou dizendo que o antropocentrismo é a raiz deste problema. E não sou o único a dizer isso. Recentemente, li um livro chamado Aprendendo sobre o Cérebro e a Floresta para o Futuro do Japão, do Sr. Tadashi Inamoto. Esse livro foi publicado pelo Sr. Inamoto em agosto do ano passado e, se não me engano, se tornou um best-seller. E um dos motivos para o seu sucesso é que ele escreve bastante sobre o Covid-19. E gostaria de apresentar um trecho do livro aqui. E o Sr. Inamoto é fundador da empresa Oak Village. Cerca de 10 anos antes de nós, da Seichonoye, ele concluiu que tinha que viver fora da cidade e então foi para a província de Gifu. Ele construiu um local dentro da floresta e começou sua vida junto à natureza. E nesse livro ele escreve sobre o Covid-19 e gostaria de apresentar o trecho do livro. O problema do Covid-19 é um alerta à humanidade que está pensando que hoje conseguiu conquistar grande sucesso com a industrialização do mundo moderno, apesar de acarretar a destruição da natureza, com a criação de gigantescas metrópoles, apesar de concentrar aí grande número de pessoas, com a criação de sistemas de deslocamento à distância e de informatização. O problema do Covid-19 é um alerta para que a humanidade repense em seu modo de avançar. Aqui ele escreve quase todos os problemas relacionados ao Covid-19, de forma resumida. Com a industrialização da civilização moderna, pudemos aumentar a população destruindo a natureza. E com a tecnologia, achamos que podemos fazer qualquer coisa. Construímos grandes metrópoles e com a concentração de pessoas o local se desenvolve economicamente. E por isso pensamos que é muito bom. E alegando que a concentração de muitas pessoas faz belas cidades, construímos Nova York, Tóquio, Bali, Londres, Hong Kong, etc. Também construímos o Rio de Janeiro no Brasil. E para reunir mais pessoas e desenvolver a economia, criamos trens-balas e aviões. Atualmente está em fase de testes o trem com motor linear na província de Yamanashi, um trem de alta velocidade e de longa distância que desenvolverá ainda mais a economia. Em seguida, desenvolvemos a informatização. No lugar de transportar coisas, transportamos informações. Desenvolvemos a internet. O Sr. Inamoto falou que precisamos repensar o modo de avançar, mas eu acho que ele usou a palavra avançar de forma um pouco irônica. Isto é, se o avanço até agora fosse verdadeiro, não haveria necessidade de repensá-lo, não é mesmo? Por isso, acho que o Sr. Inamoto está nos encorajando a reavaliar o suposto avanço até agora. Ou melhor, ele está dizendo que isso não é avanço. E no texto a seguir, ele continua criticando a forma como a humanidade está tentando lidar com a propagação do Covid-19 atualmente. Continuando a leitura,
A humanidade está tornando complexo o problema que ele próprio criou, dificultando a sua solução. A causa disso está no modo de pensar do homem que não busca uma união, alegando problemas de economia, raça e interesse nacional. O Sr. Inamoto mencionou que um dos problemas que a humanidade criou para si mesma é o próprio problema do coronavírus. Agora, os seres humanos já estão há um ano trabalhando para resolver esse problema e estão desenvolvendo vacinas. Entretanto, embora seja bom que as vacinas sejam desenvolvidas, a humanidade está criando outros tipos de problemas. Por ter sido desenvolvido por empresas farmacêuticas, é natural que elas visem o lucro. Assim, elas irão proteger seus direitos de propriedade intelectual. Isso causa problemas como a alta dos preços das vacinas, e isso já está acontecendo. Os preços estão muito elevados. Cada país está procurando estocar o máximo possível, pensando somente na sua população, e é uma questão de interesse nacional. Com a economia em crise, cada país tenta recuperar sua própria economia primeiro e a situação de outros países fica em segundo plano. E para justificar a falta de colaboração internacional, os países alegam ter diversos problemas com a economia, como a economia nacional, problemas raciais, interesse nacional, e resolvem seus problemas isoladamente. Recentemente, o secretário-geral da ONU declarou que a vacina do vírus deveria ser liberada para todas as pessoas nos países em desenvolvimento, mas acho que dificilmente isso irá acontecer. Mas o que acontecerá se o sistema de gerar lucros da indústria farmacêutica continuar assim? Em relação ao vírus, não importa onde ela surja. Mesmo que ela se inicie em países em desenvolvimento, os refugiados internacionais atravessam fronteiras dos países e assim o vírus atinge todos os países também. É por isso que está ficando cada vez mais difícil resolver o problema, embora isso não seja claramente afirmado no livro. Mas acredito que é isso que o Sr. Inamoto quer dizer. Portanto, acredito que o problema se tornará mais sério se não resolvermos esse problema, isto é, se não mudarmos o modo de pensar unicamente antropocentrista, tanto no nível individual como nacional. Nós tendemos a julgar as coisas pelo que vemos com os olhos, mas aquilo que vemos com os olhos pode nos enganar. Quando usamos os olhos, tendemos a pensar que as coisas pequenas são mais fracas e insignificantes do que as coisas grandes. Mas, como sabemos, o vírus é tão pequeno que só podemos ver com o microscópio eletrônico. O vírus realmente é um ser muito misterioso. Então, fiz uma pequena pesquisa para saber a quantidade de vírus que existem no mundo e encontrei esses dados em um livro técnico. O número e os tipos de vírus existentes. O número de vírus existentes é de 10 elevado a 31. Eu não sei nem como se lê esse número, mas se você tiver um caderno em mãos, anote 1 e depois escreva 31 zeros ao seu lado e tente ler esse número. Acima do trilhão existe o número Kyo, em japonês, que é 10 elevado a 15. Mas como são 31 zeros, o número é muito maior. Este é o número de vírus que existem na Terra, segundo especialistas. Dizem que as formas de vida bem-sucedidas são aquelas que existem em maior número. Assim, o vírus teve muito sucesso e prosperou. O número de seres humanos fica em torno de 7 a 8 bilhões de pessoas. Mas existem muito mais vírus que prosperaram no planeta. E assim, podemos dizer que eles foram bem mais sucedidos que o homem, como uma forma de vida. E como será então em relação às espécies de vida? Disse que os insetos são a forma de vida mais abundante, mas os vírus são incomparavelmente mais numerosos. É o que está registrado. Existe cerca de 1 trilhão de espécies de vírus. Portanto, não é uma questão que possa ser resolvido destruindo apenas um tipo de coronavírus. Parece que existe cerca de 20 tipos de coronavírus. Então, se tivéssemos que combater esse vírus de uma só vez, já estaríamos derrotados desde o início. Acho que podemos analisar assim.
Além disso, está escrito que as funções do vírus são muito avançadas. De acordo com a maioria das estimativas, a quantidade total de vírus é 10 elevado a 31 e é a forma de vida mais diversificada do planeta, sendo a forma de vida mais bem-sucedida na evolução. Nenhum outro teve tanto sucesso. O vírus muda o metabolismo das células a fim de criar um ambiente propício para se multiplicar. Nenhum outro organismo faz isso. Dentro das células de organismo, o vírus entra no corpo humano e o transforma conforme a sua conveniência. Os seres humanos também estão tentando fazer algo semelhante na atualidade, não é mesmo? O que seria? Os homens estão tentando fazer robôs, androides, ciborgues, parecido com os humanos, para fazer tudo o que eles querem, mas ainda não tiveram tanto sucesso. Porém, o vírus já fazem isso naturalmente desde há muito tempo atrás. Eles têm vivido dentro de outras formas de vida, adequando-as para a sua própria reprodução e assim multiplicar. E eles se multiplicam até chegar ao número de 10 elevado a 31ª potência. Gostaria de apresentar mais um texto. Em 1 litro de água do mar, o número de vírus existente ali provavelmente é de 10 vezes maior que o número total de pessoas que vivem na Terra. Isso mesmo, apenas em 1 litro de água do mar. Eu fiz uma colher cheia de xarope de bétula com 1 litro de sua seiva. Porém, falei isso em um vídeo. Isso mostra quão pouco açúcar tem em 1 litro de seiva. Portanto, é o oposto que estamos falando agora do vírus. Em 1 litro de água do mar, o número de vírus excede em 10 vezes o número total de seres humanos que vivem no planeta. Isso em apenas 1 litro. Então, é inimaginável o número deles em todo o mar do planeta. E o número de tipos de vírus é maior do que o número de todos os seres vivos com células, isto é, aproximadamente 1 trilhão de tipos. Mas os vírus não são completamente diferentes de nós. 8% do genoma humano é de origem viral, isto é, se originou do vírus. Ou seja, o vírus entra em nossas células e nos transformam. Portanto, uma parte do ser humano sofre alterações através do vírus. Nosso corpo é assim. Portanto, não devemos desprezar ou menosprezar esse fato. O vírus é uma forma de vida muito avançada, talvez até superior aos seres humanos em certo sentido. E agora ele está nos transmitindo essa mensagem. Falando em mensagem, recentemente vi outras mensagens. Uma delas chamou minha atenção pelo perigo que representa ao aquecimento global. Esta é uma foto que tirei do site de notícias do canal NHK em 7 de março. O pergelisolo no Círculo Ártico da Rússia está derretendo rapidamente devido ao aquecimento global. O seu gelo está derretendo. Ele ficou congelado dezenas de milhares de anos, mas agora começou a derreter. E ainda não sabemos o que está por baixo dele. Mas esses elementos submersos estão começando a vir à tona. Este é um dos buracos do pergelisolo. Há mais de 10 deles ali. 10. Não sei exatamente se fica na Sibéria russa, mas desde alguns anos atrás, apareceram mais de 10 desses buracos gigantes e o seu diâmetro é de várias dezenas de metros. Eles ficam na península de Yamal, no Círculo Ártico. Vocês estão vendo os pontos pretos ao redor do buraco? Esse é o tamanho de um homem. Esses buracos enormes estão surgindo lá. E vejam agora que está saindo deles. Alguns já devem ter visto o programa do canal NHK, chamado Close-Up Gendai, que seria traduzido Close-Up Atualidades, do dia 25 de janeiro deste ano. E aqui tirei uma cópia do material do canal na internet.
E esse material do canal NHK é um resumo simplificado do que poderá acontecer quando o pergélisolo derreter. Vocês podem ver o título da manchete, Morbilivírus e o gás metano. O que acontece quando o pergélisolo derrete? Esse é o título. Um vírus foi descoberto dentro do buraco. Esta é a descoberta de um tipo de morbilivírus, até então desconhecido pela humanidade. E eles encontraram gás metano ali também. Como devem saber, o gás metano é produzido por organismos vivos. Isso quer dizer que ali havia organismos vivos e o gás metano é o seu vestígio. Esse gás provoca um efeito estufa 25 maior do que o dióxido de carbono. Essas coisas saíram junto com um tipo desconhecido de vírus. Então podemos dizer que o aquecimento global e o vírus estão relacionados, um novo tipo de vírus. Portanto, devemos parar de destruir o meio ambiente, pensando somente no desenvolvimento econômico e compreender a mensagem contida nesses acontecimentos. Isto é, de que teremos grandes problemas se não mudarmos nosso pensamento. Assim, precisamos abandonar de vez o antropocentrismo. Precisamos abandonar o princípio da supremacia humana. E como temos dito na Seichonoye nos últimos 20 anos, a primeira coisa que precisamos fazer é consolidar a filosofia e fé que sejam comuns à humanidade. Sobre isso, na Seichonoye dizemos, Deus, natureza e seres humanos são originariamente um. Não precisamos usar exatamente essas palavras, mas podemos usar as palavras do Dr. Wilson e do Sr. Inamoto que apresentei anteriormente. O significado é o mesmo. Precisamos consolidar esta filosofia e fé, não guardando-as somente para si mesmas, mas colocando-as em prática em nosso estilo de vida. Um número pequeno de pessoas não é suficiente para mudarmos a situação, e não temos muito tempo. Por isso, acreditamos que não há outra maneira de resolver os grandes problemas atuais a não ser divulgando isso às pessoas, através do nosso movimento e abandonando o antropocentrismo. Atualmente, a Seichonoye está fazendo exatamente isso com a cooperação de todos vocês, não é mesmo? Temos as atividades do PBS. Gostaria que todos se conscientizassem que esta mudança de estilo de vida é baseada na verdade. E vou procurar liderar essas atividades. Mas talvez a palavra liderar seja um exagero. Além disso, há muitos outros precursores da humanidade que concordam com as pessoas que apresentei agora. Então, além de fortalecer a nossa convicção no modo de vida onde Deus, natureza e seres humanos são originariamente um, vamos transmitir esse pensamento a um grande número de pessoas. E no ensejo desta cerimônia de hoje, reafirmo fortemente minha convicção de que devemos continuar a trabalhar juntos e promover vigorosamente esse modo de vida para muitas pessoas. Bem, ficou um pouco longa, mas aqui gostaria de terminar as minhas palavras. Muito obrigado pela atenção de todos. Com isso, encerramos a cerimônia para orar pela grande harmonia de Deus, natureza e seres humanos. Retirada do professor Masanobu Taniguchi, Supremo Presidente da Seichonoye, e professora Junko Taniguchi, Suprema Presidente da Associação Pomba Branca da Seichonoye.